E aí galera, Pastor Antônio Lima mais uma vez com vocês, está começando mais um Papo Reto. Antes de mais nada, como sempre, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o seu like, para você compartilhar os nossos vídeos com o maior número de pessoas que você conhecer. E para você deixar o seu comentário aqui embaixo, que ajuda muito ao crescimento desse canal, amém? Hoje eu quero trazer uma palavra para você com o título O Cristão Autêntico. E para a gente começar, eu queria pedir para você abrir sua Bíblia em Daniel, no capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém? A palavra de Deus aqui mostra que Daniel era um jovem diferenciado para o seu tempo. Ele vinha de uma família rica, próspera, descendente do povo de Israel, que foi levado cativo à Babilônia. É um lugar diferente, um lugar com costumes diferentes, mas ele foi doutrinado desde pequeno, como diz naquela passagem em Provérbios que diz: ensina a criança o caminho que deve andar, e quando ele crescer não se desviará dele. E ele foi levado para um local diferente, né? Para um local que não tinha os costumes do povo dele, que não tinha os costumes dele de certo modo, porque o povo dele com o tempo foi se desviando. Muitos do povo dele começaram até a adorar ídolos pagãos, já porque começaram a se envolver com outros povos, com outras pessoas. Mas Daniel propôs em seu coração, ele colocou no seu coração, fez um voto consigo mesmo e com o Senhor de não se contaminar com nada daquilo. Ah, tem mulheres bonitas, ah, tem homens formosos, ah, tem droga à vontade, ah, tem bebida, tem as melhores comidas do mundo, mas eu não vou me contaminar, eu não vou me deixar levar por certas coisas. O cristão autêntico não usa máscaras, nem se disfarça, nem disfarce. Ele é o que é na frente ou por trás dos que o cercam. Vejamos dentro da palavra de Deus, no livro de Daniel, o exemplo de um jovem que recém-chegado em um lugar estranho. Ele fez uma proposta no seu coração, como eu disse. Ele firmou no seu coração que não ia se deixar levar. Hoje em dia tem muito cristão que é duas caras. Muito crente na igreja, muitas pessoas na igreja são duas caras. O que é que fazem? Na igreja é uma santidade medonha, glória a Deus, aleluia, sapateia, pula, profetiza, mas em casa está com a vida miserável, em casa está com a vida desgraçada, em casa está fazendo coisas erradas, está em pecado e acha que é o cristão, que é o super crente, né? Porque anda carregando uma Bíblia, porque prega, porque louva na igreja, se acha melhor do que os outros. O cristão autêntico é aquele que não é só uma coisa, não é cristão só quando está dentro da igreja, não. O cristão autêntico é aquele principalmente quando está na rua, quando está no mundo, fazendo a diferença, falando o nome do Senhor, falando o que Deus tem chamado para fazer. O cristão autêntico é aquele que faz a diferença em todos os lugares que estiver. Ah, eu estou no trabalho, mas eu estou pregando, eu estou profetizando, eu estou louvando ao Senhor e ganhando almas para Jesus. Eu estou na faculdade, eu estou na escola, eu estou falando do Senhor para que aquelas vidas sejam transformadas. Ah, eu estou no carro, eu estou no ônibus, eu estou em qualquer lugar, eu estou falando de Jesus. Ah, eu estou na calçada da minha casa, eu estou falando com meu vizinho, com a minha vizinha, eu não estou fofocando, eu estou falando de Jesus. Mas tem muita gente que está agindo diferente. Por sua vez, ele é um autêntico, não precisando fingir o que não é, né? Você vê que Daniel, ele não precisava fingir, ele não usava disfarces. Ele sempre foi do jeito que ele veio. Ele não teve mudanças, ele não foi transformado pelo mundo, mas ele transformou o lugar onde estava. Ele transformou o lugar onde ele estava. Em Daniel capítulo 6, versículo 1, diz assim: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino
a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes disseram: conta para que o rei não sofresse dano. Então ao mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não o podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Né? Não precisando fingir o que não era. Daniel nunca precisou fingir ser algo diferente. Então não achavam nada nele que pudessem condená-lo, que pudessem julgá-lo, que pudessem apontar. Será que você está assim também? Será que a sua vida está desse jeito, que você está vivendo uma integridade tão grande que as pessoas do mundo não vão chegar e apontar as suas falhas? Ou será que você anda pecando que as pessoas do mundo já estão sabendo e você está se escondendo, principalmente de Deus? Ou tentando se esconder de Deus, porque ninguém pode se esconder dos olhos do Senhor. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino e os prefeitos e os presidentes, capitães e os governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real, a fazerem firme a este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei o confirma, o edito e assina, e a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, e que está pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. E Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, orava no seu quarto de janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram no rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Amém? Aqui nós vemos que, independente de consequências, independente de qualquer coisa, Daniel continuou fiel. Mesmo com um decreto que havia contra o povo de Deus, para que eles não orassem ao seu Deus, que eles não tinham essa permissão de orar ao seu Deus, a não ser pedir ao próprio rei por qualquer coisa que eles necessitassem, Daniel continuou firme. Ele continuou orando por aquele rei. Ele não usou disfarces. Ele não fingiu ser o que não era, né? Ele continuou sendo autêntico. Vejam também Daniel 6,13, que diz assim: então responderam e disseram diante do rei: Daniel é o que transportados de Judá não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Né? Falaram contra Daniel. Que Daniel, mesmo diante dos outros, continuou sendo autêntico. Seja autêntico. Não finja ser o que não é. Eu quero compartilhar uma pequena história com você aqui para ilustrar mais ou menos isso. Certa vez um pregador
que estava começando, ele foi chamado para pregar em uma determinada igreja. E aí, no caminho, ele dirigindo o seu carro, um outro carro vai e bate na traseira do seu carro. Ele sai meio furioso, com raiva, né? Começa a discutir com aquele outro homem, tal. E aí, na discussão, tal, o clima esquenta muito mais. Ele vai, entra no seu carro e pega uma chave de roda, né? É pesada, como se fosse quase uma barra de ferro, e para bater no homem que bateu no seu carro. Aí, de certo modo, acabaram conversando, não teve nenhum tipo de violência mais grave, conversaram e pronto, ficou por isso. E ele continuou seu caminho porque ele estava indo pregar em uma igreja que ele tinha sido convidado. Quando ele chega na igreja, que ele sobe no altar, que ele vai começar a pregar, a pessoa que o convidou para pregar naquela igreja foi exatamente o homem que bateu na traseira do seu carro. Aí ele fica constrangido, sem jeito, porque ele agiu com raiva, com ira. O outro também agiu com raiva, com ira, né? Não conseguiram, não usaram a mansidão, não usaram o autocontrole para controlar a situação. Aqui você vê que ele era duas pessoas, que ambos eram duas pessoas. Porque aqui você vê que quando aconteceu o acidente, eles não tiveram a sabedoria de tentar conversar e negociar. Não tiveram a sabedoria de falar assim, não, tudo bem, você me dá tal valor e a gente faz um acordo aqui, ou então a gente, se você tiver um seguro, aí o seguro vai pagar o cor do carro. Mas não, eles foram para agressão. E quando estavam dentro da igreja, faziam um papel de santidade. Tem muita gente agindo dessa forma. Tem muita gente que quando é no mundo, se encontra uma pessoa, até um irmão da igreja, mas sendo no mundo, age com agressividade, age com ignorância, age com desprezo, com raiva, com ira. Mas quando está na igreja é uma santidade medonha, porque tem que mostrar para os outros que está tudo bem, que é santo. Então, seja um cristão autêntico, não só dentro da igreja, mas onde você estiver, faça a diferença. Amém? Feche os seus olhos onde você estiver e vamos agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quero te glorificar, Senhor, exaltar o teu santo e poderoso nome. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa, livra, guarda, Senhor, protege, porque assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Fica com Deus.